Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Ishvaro Guratmeti Bhutibeda Vibhagine Vyomavda Vyapta Dehaya Dakshinamurtaye Namaha Sarva Vedanta Sedanta Gocharam Tamagocharam Govindam Paramanandam Satiguru Pranatoshmaham Om Om Shanti 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 Om Namaste. Bom dia, bem-vindos ao nosso weekend, beleza do Gita. Nós estamos concluindo o Gita neste final de semana, o Gita não, capítulo 10, né? Esse é um capítulo no qual a glória do Senhor foi enfatizada, né? Principalmente, né, no fim dele. De qualquer modo, nós estamos aqui na última aula nas últimas aulas deste capítulo, onde o Krishna Guru, ele, falando em nome de Brahman, ele exalta, né, a sua glória, né? Ele vai dizendo, eu sou tudo que existe neste universo. Ele vai não somente lembrando a gente, né, dessa inteligência, né, e dessa consciência por trás da inteligência de Saguna Brahman, né, tudo aquilo que se manifesta como este universo físico material, mas aí ele entra no sutil, ele começa a falar sobre diversos aspectos, né, mais sutis, até mesmo aspectos da natureza humana, das qualidades humanas, e ele chega a tocar alguns defeitos humanos, né? Ele não aborda muito o lado negativo, mas nós veremos nesse arquivo novo, né, de hoje, que ele fala um pouco sobre, né, sobre o aspecto negativo desta manifestação, que também é parte da sua glória, tá? Nós sabemos que no início é melhor evitarmos, né? A gente pega o lado positivo dos pares opostos para começar a conectar e ver a glória do Senhor, aí gradualmente, né, o lado negativo vai ser negativo entre aspas, né, vai sendo apresentado, uma vez nós já tenhamos desenvolvido uma sabedoria espiritual para compreender que tudo nesta manifestação mítia, ela é sustentada por seu par oposto, né? O bem e o mal, o Dharma e a Dharma, né? Tudo é sustentado através de pares opostos, né? Então, e por que se desenvolve esta dualidade, né? De pares opostos? É tudo uma função do exercício do livre-arbítrio humano, né? Toda vez que nós vivemos em observação, em harmonia com as leis de Ishvara, de Saguna Deus, né? O que ocorre? A gente tem experiências positivas. E toda vez que a gente vive, né, em não observação do Dharma, a gente desenvolve experiências negativas, né? Então a gente diz, Deus criou o bem e o mal, né? Então Deus realmente não é uma entidade do bem, absolutamente do bem, porque criou o mal também. Não, ele não criou o mal. O Deus criou este universo manifesto através das gunas e dos elementos nos quais seres vivos emergem, alguns deles com a capacidade de discriminar, com a capacidade de escolha, e a escolha tem um preço altíssimo. O livre-arbítrio humano tem um preço altíssimo. E qual é? É que você, se você escolhe em harmonia com as leis de Deus, você experimenta o bem. Se você escolhe em desarmonia ou em violação às leis de Deus, você experimenta o mal. Então, quem é que realmente cria o bem e o mal, né? É o livre exercício, né, da escolha humana. O livre-arbítrio humano nos permite produzir situações
né, que nós experimentamos como agradáveis e desagradáveis. O bem e o mal é um subproduto do exercício do livre-arbítrio humano. Você entende, Mariné? Isso, de novo, voltando àquela questão de uma pessoa que me escreveu dizendo que não, o problema agora está em Deus, Deus enlouqueceu, o sistema Ishvara, né, pirou, né? Não, é o exercício do livre-arbítrio humano que se tornou muito, extremamente adármico, em total contradição às leis de Ishvara, né? Então, a gente experimenta o quê? Papa. Quando a gente experimenta papa, a gente diz isso é ruim, isso é mal, né? Isso é sofrimento, isso é dor, isso é conflito, isso é guerra, né? Isso é destruição. Então, nós sabemos que nesta passagem do Gita, Krishna, falando em nome de Nirguna Brahman, Saguna Brahman, né? Ele vai apontando a toda a sua glória. E muito dessas passagens aqui, nós não temos uma base de informação, conhecimento, idêntica àquelas pessoas que viveram no contexto védico, no contexto hindu, que conhece todos esses aspectos, né, do Karma Kanda, dos Vedas. O Karma Kanda, né, a seção dos karmas, que envolve principalmente as cerimônias e rituais, né, é ali, né, nessa essa fase aqui, né, porque eu, quando procuro compartilhar com vocês o modo qual Ishvara está embutido, né, pervadindo e permeando, né, a vida, o mundo no qual nós vivemos, eu prefiro pegar os exemplos físico-materiais que encontramos na natureza, no céu, nas estrelas, né, no sol, no mar, porque aquilo ali são símbolos maravilhosos dessa inteligência suprema, né, dessa inteligência de Saguna Brahman, né? Mas vai muito além disso, como nós sabemos, né? E aqui eles vão entrando no campo da mitologia, no campo dos rituais, das cerimônias, e muito dessas coisas nós não temos familiaridade, e eu não tenho nem mesmo interesse de entrar, porque eu sou um professor de Vedanta, não sou um professor de rituais védicos, vocês entendem, né? Então, por isso que eu não tenho interesse e não tenho base para comentar muito sobre esses símbolos de Senhor que estão embutidos, né, na cultura védica, ritualística, né, cerimonial, e com todas essas deidades e uma infinidade de coisas. Eu dou uma lida assim, né, antes de começar a aula, eu vejo, bacana, etc, etc. Mas você precisa viver dentro daquele contexto para compreender, né, realmente as nuances do que o Swami está descrevendo. E tudo isso é irrelevante do ponto de vista da autoinvestigação e o autoconhecimento. Você entende, Mariné? Ok. Então, nós vimos na aula passada que ele fala sobre o. Onde é que é aqui? Além disso, né, além de todos esses símbolos da minha glória, né, eu sou o Bratsama. Bratsama, entre Sama Mantras. Então, no Sama Vedas, existem diversos mantras, ainda tem um mantra que é o mais popular, o mais famoso. Então, né, o Krishna, sabendo que todo mundo tem, né, uma quedinha, uma tendência para esse ou aquele mantra, eu sei, olha, a propósito, vocês querem símbolos de mim? Né? Digamos que eu sou esse mantra famoso do Samavedas, tá? Então todo mundo, que bacana, então tá. Então a pessoa tem um relacionamento com aquele mantra que é ainda mais, mais permeado, né? É mais simbolizado pela presença de Deus, porque Krishna, né, está dizendo, né, que eu sou, né, entre todos os mantras do Sama, eu sou o Bratsama, por exemplo, né? Então, entre todos os mantras de todos os Vedas, not Sama Veda, mas todos os quatro Vedas, ou três Vedas, como a gente vai compreender aqui, é, entre todos os mantras, né? Se a gente pega não somente o Sama, mas todos eles, eu sou o Gayatri, né? Então, você fala assim, ok, então Gayatri é um símbolo maravilhoso daquilo que é Deus. Então, eu vou repetir, né, esse mantra, eu vou contemplar sobre esse mantra, né? Por quê? Porque eu estou utilizando um símbolo maravilhoso, e o Krishna está dizendo, né, que eu posso ser
visto, né, de modo muito condensado como o Gayatri Mantra, né? Aí ele passa para os meses do ano, né? Ele diz: Eu sou a primavera entre todas as estações. Nós sabemos que a primavera é o mês preferido em quase todas as partes do planeta, né? Por motivos diversos, né? É agradável, a temperatura não é muito quente, muito fria, né? Então todo mundo é encantado quando é a primavera, as flores estão brotando, os frutos começam a crescer, né? Principalmente naquelas áreas do planeta que realmente nós temos quatro, né, estações, né? Aqui onde eu estou é mais ou menos chuva, né? E depois é meio estranho aqui. É chuva, 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 depois um pouco de verão e um pouco de inverno. Então, ele fala que eu sou as estações. Eu sou entre as estações, eu sou a primavera. Então, vamos ver o que que o homem diz aqui. Eu não vou entrar muito profundamente, porque, como eu já disse, isso aqui é relevante para quem está inserido nesta cultura hindu, né? Então, existe esse mantra dentro do Sama que supostamente é um mantra muito auspicioso. É a glorificação do Senhor e o Senhor sendo grande e visto que este mantra é glorificado, chamado de Brad Sama. Não é que o mantra seja longo ou comprido, de muitas linhas, não, ele é grande do ponto de vista de potente, de auspicioso, etc., né? Ok. Para quem conhece tudo isso, que interessante, que bacana, agora eu entendi melhor isso e aquilo. A gente não compreende porque a gente nunca teve contato. Eu pelo menos, estou falando por mim, né? É um mantra muito popular entre os Samavedis, né? Então tem tem os Vedics, né? Não os Vedantinos, Vedis, que são mais inclinados para o Veda, e este é um mantra muito popular, muito famoso, né? Aí ele fala sobre o Gayatri, e entre todos os Vedas, os mantras de todos os Vedas, eu sou o Gayatri, né? Aí ele entra aqui numa passagem que ele começa a explicar, né, a estrutura métrica dos Vedas, né, de todos esses versos do Vedas que, em geral, eles são cantados, né? Você vê as aulas do Swami, se você tem acesso às aulas dele em inglês, como eu tenho, cada verso é cantado em sânscrito e todos os versos, eles são estruturados, né, metricamente, né? É como fazer poesia, a rima, quantas letras ou palavras em cada linha, cada verso. Então, tem toda essa tecnologia que tem que ser observada, né? Uma vez eu li que Swami não, que Ramana Maharshi, mais tarde, ele escreveu alguns versos e, para surpresa de todos, ele obedeceu fielmente toda as técnicas de métricas, né, da tradição. Então, existem essas regras, né, que regem as poesias dos mantras, né, até no campo das poesias também. Em sânscrito, nós temos centenas de métricas e uma das métricas, né, védicas é o Gayatri. Essa métrica védica é também chamada de Chandas. Um mantra védico também é chamado de Chandas. Ambos significados podem ser tomados, mas para simplificar, o Swami nos diz, eu estou adotando o significado de mantra védico. Então, entre os mantras védicos, eu sou mantra Gayatri, né? A palavra Gayatri também tem dois significados, né? Então, o medidor, ele diz que existem 8 letras em cada linha, etc, etc. Então, tem toda essa tecnicalidade que não é relevante para a autoinquirição e o autoconhecimento. É conhecimento informativo. Eu sei que talvez entre alguns de vocês, né, entre vocês, alguns de vocês
estão interessados nesse tipo de conhecimento, né, informativo, né, sobre a cultura hindu. Tá? Eu nunca tive interesse, portanto, eu não sou a pessoa mais indicada para comentar sobre essas coisas da seção do Veda Kanda, a seção ritualística, com toda essa cultura, com todas essas tecnologias, né? Então, eu me interesso pelo Veda Anta, pelo Yana Kanda, né? A seção do conhecimento final, né? Na qual você estuda, reflete, contempla para obter o conhecimento da realidade. A primeira sessão do Karma Kanda, você faz muitas coisas, iniciando com mantras e rituais e tantos pujas, etc. Para quê? Para obter resultados que são funções, né, resultados de ações, né, que, em geral, nós esperamos sejam resultados de melhoramento ou desenvolvimento de qualificação para o complexo corpo, mente e sentidos, né? Então, quando nós entramos no Vedanta Brasil, nós nos movemos não na parte acadêmica ou informativa dos Vedas, mas na parte contemplativa daquilo que é a autoinquirição, a investigação da real natureza do eu, do ser, de Deus, ok? Portanto, Krishna diz que entre os mantras védicos eu sou Gayatri, a grandeza do Maya, Gayatri, Gayatri Mahima, nobreza. Existem livros que falam sobre isso. E existe um Gayatri Japa, que é um mantra popular. Então, tem uma repetição, né, de Japa, né, sobre o Gayatri. E se você for buscar, né, eu aproveitei e fui buscar as traduções em português do Gayatri, e existem traduções distintas, né, porque dependendo do estudioso, né, daquele que está desdobrando essas coisas, ele é como um verso dos Upanishads, né? No Kena Upanishad, por exemplo, que eu estou estudando esses dias, né, lendo, então tem traduções de tradutores, de comentaristas, né, que fazem um verso, uma tradução de uma linha, e o outro já faz em duas linhas, porque ele elabora um pouco mais, ele converte a tradução original numa tradução mais contemporânea, mais moderna, entendeu? Então, existem esses mantras e existe a repetição dos mantras, como eu disse para vocês diversas vezes. Um mantra, a nível inicial, a nível ritualístico, quase que invariavelmente, ele é repetido sem que o indivíduo conheça, compreenda a profundidade daquilo que está sendo dito, né? Então, é uma repetição, como eu digo às vezes, de natureza puramente mântrica, né? E a outra coisa é você contemplar profundamente, fazer um nididhyasana, que depende da compreensão, da profunda compreensão do que está sendo dito naquele mantra, né? Então, já deixa de ser um japa e passa a ser um nididhyasana, né? Então, qual é a glória do Gayatri? É porque ele representa a essência dos Vedas, dos três Vedas. Então, já que as pessoas não têm tempo para lembrar dos Vedas ou repetir os Vedas, o próprio conceito de japa, de repetição, né, é algo que já não é realmente relevante do ponto de vista dos ensinamentos do Vedanta, ou seja, dos Upanishads. Porque você não precisa repetir, né, um texto, digamos, né, um Upanishads, você não precisa repetir ele, você precisa compreender a mensagem por trás de toda aquela repetição, né? Se você compreendeu a essência da mensagem do Aham Brahmasmi, você não precisa estudar e memorizar um inteiro Upanishad que conclui com portanto, o Aham Brahmasmi, entendeu? Você compreendeu o Aham Brahmasmi, é a essência de todo aquele Upanishad. Estou dando um exemplo, né? Então, você não precisa de repetir na sua cabeça, memorizar
o inteiro, todos os versos daquele Upanishad. Você simplesmente repete a essência, Aham Brahmasmi, mas do mesmo modo, esse Aham Brahmasmi vai ter o potencial de transformar o indivíduo somente na medida que ele realmente contém a essência de todo o ensinamento daquele Upanishad. Você entende, Betânia? Então você vai dizer Aham Brahmasmi. E você diz, e aquela repetição já não é uma repetição japa, é uma repetição nididhyasaka, né? Por quê? Porque você assimilou a essência de todo o Upanishad que conclui, né, com a declaração de identidade, eu sou aquele Brahman de natureza infinitamente não limitada. Tá? Então, entre todos os Vedas, a essência do Veda, né, é o Gayatri. Então, eu peguei três traduções, né? Vocês já talvez conheçam isso, né? Em português, né? Porque eu já tinha visto no passado em inglês. Então, eu peguei em português e eu peguei aquelas que eu achei legal, né? Porque o Swami vai fazer comentários do Gayatri como uma exaltação da glória de Ishvara, manifesta como o Sol, né? O Sol, o Deus Sol, né? E que nos dá a vida, que nos, né, permite, né, a vida neste planeta, né? Então, é uma exaltação ao Deus Sol, né? Então, o Sol Supremo e Todo-Poderoso nos impulsiona com seu divino brilho para que então nós possamos atingir uma nobre compreensão da realidade, né? Então, aqui o Sol, ele não somente ele é exaltado como aquilo que produz a vida, mas produz também o brilho do intelecto humano, né? Para que nós possamos atingir a nobre compreensão da natureza da realidade, né? Então, o sol aí tem significado amplo, né? Não o sol físico, né? Que depende do sol. O que seria o sol do sol, né? Naturalmente, é Brahman, é a consciência, né? A existência de natureza não dual. Tudo vem de lá, né? Então, o sol, né? Ele nos permite, né, através da sua luz solar, né, nos permite o milagre da vida nesse planeta, né, a configuração de organismos complexos, inteligentes, tal qual o ser humano, e com intelecto tal capaz de atingir a nobre compreensão da natureza da realidade, né? Então, é um mantra bonito, né? Uma outra tradução em todos os três mundos, terrestre, astral e celestial, que possamos meditar sobre o esplendor do sol divino que nos ilumina, que toda luz dourada acalente nosso entendimento e nos guie na jornada para a morada sagrada. Aqui já tem como é que é? Conotação. Aqui já tem uma conotação mais esotérica, tá? Nessa passagem aqui, nessa tradução, né? Ele fala dos três, da ordem terrestre, né? O mundo terrestre, né? Esta dimensão terrestre, astral e celestial, né? Entramos no misticismo, no esoterismo, né? Que a gente possa meditar sobre tudo isso, né? Sobre o esplendor, independente de qual dessas dimensões ou dessas ordens, né, que a gente possa meditar sobre o esplendor do sol divino, que é a luz da consciência, que a luz dourada acalente o nosso entendimento, até mesmo nesses três mundos, e nos guie nesta jornada para a morada sagrada, né? Então, ali também nos dá uma indicação mística de espaço-tempo no qual nós somos guiados numa morada sagrada, né? Sem elaborar o que seja essa morada sagrada aqui. A terceira que eu peguei é: ó Deus, tu és o doador da vida, o removedor da dor e da tristeza, que garante a felicidade. Ó Criador do universo, possamos nós receber a sua terra, a tua suprema luz, destruidora dos pecados, possa tu guiar o nosso intelecto no caminho certo. Então, esse terceiro aqui, ele já tem uma conotação diferente. O primeiro era mais Yin Yoga, né? Compreender a nobre compreensão da natureza da realidade através do sol,
que brilha como intelecto humano. O segundo é mais místico. Esse K é uma conotação mais dármica. Você é o doador da vida, você é, através do conhecimento da sua natureza, é o removedor da dor e da tristeza, é aquele que provê da felicidade, o Criador do universo. Possamos nós receber essa suprema luz que irá destruir os pecados e guiar o nosso intelecto no caminho do Dharma, tá? Então, são três versões ligeiramente diferentes. Que o Swami diz que foram adotados no Pramesti Prajapati Brahmaji adotou os três Vedas principais. Portanto, três Vedas são considerados principais porque são predominantemente os Vedas onde que são usados, alguns daqueles, os mantras desses três Vedas são usados em rituais védicos. São o Atharva Veda, né? O Atharva Veda não é usado praticamente em rituais, portanto, ele foi excluído dessa passagem do Gita, né? Pelo Lord Krishna, né? Krishna mencionou os mantras de outros Vedas, os outros três, porque eles são mais usados em rituais, né? Então, a Krishna, ou Brahmaji, queria a essência dos Vedas. Os Vedas são muito volumosos, portanto, ele pegou os três Vedas, colocou no liquidificador, né? Bateu tudo e tirou a essência dos três Vedas, e a essência é dita ser o Gayatri. Ok? Na hora da cerimônia o Panayana, aceitação de um aluno por um guru, isso aqui já tem uma ligação, uma conexão, né, com o relacionamento do guru e discípulo, né? Na hora da cerimônia, o Panayana na Índia, né, a aceitação de um aluno por um guru do Vedanta, né? Opa, deixa eu desligar isso aqui. A aceitação do guru, do aluno por um guru, o que ocorre? Só um minutinho. Existe um mantra, né? Adhi Boho Savitrim Bo Anubruti. Ensine-me, ó Reverendo Senhor, o verso sagrado do Savriti. La Savriti significa Gayatri, né? Então, para simplificar ainda mais tudo isso, né, o Gayatri pode ter diferentes denominações ou nomes, né? Então, ele diz, ensine-me, ó Reverendo Senhor, o verso sagrado do Gayatri, né? Gayatri Mantra. O Gayatri é a essência do Veda e essa cerimônia de iniciação entre guru e discípulo é dito, me ensine, né, a essência dos Vedas, os versos sagrados do Gayatri. Portanto, na cultura védica, quando uma criança, né, deseja ser iniciada nos estudos dos Vedas, ele vai aprender, o pai ou o guru vai ensinar o mantra Gayatri. Por isso que o Gayatri se repete, ele repete todo o Veda. É o mesmo conceito, se você repete ou contempla sobre Gayatri, você está contemplando ou repetindo a essência dos Vedas, ok? Essa repetição do Gayatri, né, recitação é a palavra, recitação, não é igual a um Veda Parayana, mas é igual a três Vedas Pranayana. Eu não lembro, eu não sei o que é Veda Parayana. Se Marcelo, alguém de vocês lembra? Por favor, né, pode comentar. Com isso, cantando este mantra Gayatri, esta pessoa está protegida dos papas, e por isso que é chamado de Gayatri Gayantam Trayate, né? Trayate Iti Gayatri. Então, são
Trayate, muito provavelmente se refere a três, dos três Vedas, né? Então, você repete esse mantra, né? E quem canta, quem recita, né? Esses três, né? Em sânscrito, Trinity ou Trayate, os três, o protetor Gayatri significa aquele devata que serve como uma kava- kavakam, armadura protetora. Nós vimos esse significado apresentado no Gita, no início, no capítulo 2 ou 3, né, que o conhecimento do Gita ele serve como uma armadura protetora, né? Agora, você pode também, né, dizer que se você não estuda os Vedas totalmente, porque você não tem tempo, ou você não tem interesse, ou você não tem as qualificações necessárias, desculpa, se você não estuda o Bhagavad Gita em sua integridade, talvez porque não tenha tempo, ou não tenha um professor, ou não tenha as qualificações necessárias, né? Então, você ainda assim quer obter uma proteção contra os papas da vida, então você é sugerido repetir o Gayatri, né? Porque o Gayatri é dito como uma armadura de proteção, né? Então, ela vai, é uma imunização contra papa, né? Então, em quase todas as casas na Índia, né, existe, né, este mantra pendurado em alguma parte, porque ele diz que é proteção contra papa ou proteção contra mal-olhado. São essas coisas que existem em quase todas as culturas, inclusive no Brasil, do modo nosso, né? Deve ter o santinho que protege dos mal-olhados também, né? Existem forças malignas? Sim. Existem forças do Papa? Sim. Forças negativas invisíveis? Sim. Da onde elas vêm? Elas vêm do exercício indevido do livre-arbítrio dos vivos humanos. Eles vão criando entidades, né, violadoras do Dharma que se tornam extremamente negativas com capacidade de influenciar o campo dármico e até, né, causar grande dano nessa estrutura dármica, né, que é uma estrutura de leis e princípios que harmonizam o campo de modo que nós possamos interagir e crescer, né? Então, existem as forças malignas, sim, né? Às vezes você pode dizer, não, o meu empregado aqui, ele diz, não, eu estou no silêncio total aqui neste povoado para evitar mal olhado, né? Ele botou aquela frase lá no WhatsApp dele, eu achei muito engraçado. Eu nem comentei com ele, né? Eu prossigo aqui no silêncio, né, para evitar mal olhado. Então, em qualquer cultura tem esse conceito, né, de que as pessoas desenvolvem certas negatividades, entre elas a inveja profunda. E a inveja, às vezes, pode se tornar muito maligna e destruidora, né? Então, existe realmente o mal olhado? Sim. Entendeu? Existem, energias muito negativas? Sim. Quem são essas entidades malignas? São entidades que violaram o Dharma, né, através de muitos nascimentos, e eles vivem aqui, né, como forças, entidades negativas, né, quase que invisíveis, né, muitas vezes, né, não encarnadas às vezes, né, dizem os místicos, né, e a gente precisa de uma certa armadura protetora. A armadura protetora, fundamentalmente, é o conhecimento da realidade, o conhecimento espiritual, a sabedoria espiritual, como exposta no Bhagavad Gita, né? Tudo isso vai nos proteger. Mas se eu não tenho as qualificações para estudar o Gita e compreender realmente a essência total do, digamos assim, além do Gita, né? Do Aham Brahmasmi, né? Pelo menos eu repita a Ram Brahmasmi até que aquilo, quem sabe, possa ser compreendido realmente e internalizado por mim. Aquele que estou repetindo, fazendo um esforço mínimo que seja para compreender. Mas eu posso repetir mantricamente o, o Gayatri, o Aham Brahmasmi. Isso pode servir como uma armadura protetora contra os mal-olhados ou as forças malignas que existem, né, destruidoras, negativas, né?
em todas as sociedades. Tem pessoa que, intrinsecamente, né, tem, como é que a gente chama na língua portuguesa? A índole, né? A índole, Marcelo, uma índole maligna, do mal mesmo. Ela gosta de ver o sofrimento, ela gosta de ver a discórdia, ela gosta de criar confusão. Eu tenho algumas na minha família, né? Que eu tive uma família muito grande por parte de mãe. A minha avó, por parte de mãe, teve 17 filhos, e ali tinha de tudo, e tem de tudo. Morreu quase todo mundo, né? Mas tem ainda uma remanescência de pessoas extremamente malignas aquela derivação da família, né? E essa história de ser forças malignas ou entidades malignas, né? Ou forças do mal, e tudo isso, né? Tudo isso, né? É tudo isso devido a uma profunda e densa ignorância espiritual, ignorância a respeito da natureza de Deus, a harmonia, né? Da estrutura de suas leis e princípios, né? A pessoa vai se perdendo tanto, tanto, tanto do ponto de vista espiritual, né, que se tornam realmente entidades malignas, né? E por que que elas estão presentes entre nós, né? A única explicação que nós podemos dizer é que elas servem o propósito para nós, as pessoas mais sábias, né? As pessoas mais do bem, né? Possamos exaurir ou esgotar alguns papankarmas, né? Então, se a gente vive numa era do Kali Yuga, onde existe tanta maldade, né? Tanta corrupção, né? E violação do Dharma, perseguição, né? Destruição da família, né? Da propriedade agora, né? E estão atacando o livre-arbítrio humano. Então, se existe tudo isso, ele só pode, né? Do ponto de vista da compreensão de que Deus é perfeito em suas leis, né? É que isso serve um propósito. E o propósito só pode ser compreendido como nos permite um teste profundo, né? Porque quando o inimigo é muito forte, existe um ditado que diz é melhor a gente se unir a ele, né? Então o teste é, não, eu não vou me unir às forças malignas só porque elas são dominantes, né? Eu permaneço firme na compreensão da natureza de Deus e eu não vou me juntar ao exército do Duryodhana simplesmente para salvar a minha pele, salvar o meu corpo físico, né? Então, essas forças invisíveis, né, precisam de uma armadura protetora. A armadura protetora é o conhecimento religioso, a sabedoria religiosa espiritual. As forças malignas são pessoas que se distanciaram tanto de Deus ao ponto de se tornarem, né, inimigos de Deus. Eles querem destruir Deus, destruir o Dharma, criar caos absoluto, porque parece que essas entidades acabam se nutrindo do sofrimento psicológico e emocional humano. Aí o Swami fala, sabe, mas para quem conhece isso, dizem que não todas as pessoas têm permissão para cantar o Gayatri, né? E aí o Swami explica aqui um pouco, né? Não faz nenhum sentido para mim, muito provavelmente não fará sentido para você, né? Tá? Você pode dar uma lida ali depois. Se você for iniciada numa cerimônia, e se a pessoa não tiver iniciada, então isso, aquilo, você pode, não pode cantar o gaiato, essas coisas aí que são irrelevantes, a menos que seja relevante para alguns de vocês. Todo mundo tem esses dois tipos de gayatris, etc., né? Ok. Tecnicalidade. Talvez eu consiga escrever isso no quadro da próxima aula. Qualquer pessoa que possa cantar o Gayatri, este fio sagrado, não é absolutamente necessário, macho ou fêmea, aí entra no gênero, né? O Gayatri é preciso passar pelo rito purificador, esta é a convenção, né? A estrutura, a tradição lá. Então, mas qual é a essência desse Gayatri? A essência dos Vedas, né? O significado é muito simples.
Ele fala sobre aquela refulgência gloriosa, o do glorioso Deus do Sol, né? O sagrado superior, né? Sativu Devsaya, do Deus Sol, né? Portanto, estamos meditando sobre a refulgência do sagrado Deus Sol, né? E por que nós temos esse mantra a respeito do Sol, né? Eu adoro a refulgência do Sol porque ela nos dá a vida, ela ativa o nosso cérebro, né? Ela, do ponto de vista físico, científico, parece que sem o Sol a nossa memória fica mais fraca. O Swami está sugerindo aqui, né? Ele faz algumas pesquisas, ele entra em contato um pouco das coisas da ciência, né? Muito embora isso aqui tenha sido dito 20 ou 25 anos atrás. E por que a memória é importante? Porque sem a memória você não pode entrar no estudo dos Upanishads ou do Bhagavad Gita. Você precisa ter um bom sistema de memória. Mas mesmo que não seja muito, muito bom, ainda assim, né? Se você persiste, você acaba assimilando esse conhecimento, mesmo que se sua memória não for o máximo, né? Eu nunca tive o máximo de uma memória a propósito. Então, é dito que este mantra ativa o Buddhi Shakti, né? Essa energia do intelecto, né? Se uma pessoa não canta, então ela está em desvantagem, né? Ela tem desvantagem, mas again, ninguém no Vedanta Brasil está em desvantagem alguma, porque nós estamos fazendo um trabalho espiritual muito acima do Karma Kanda dos Vedas, referente à sua porção ritualística, tá? A nossa proteção, ela é obtida através do desenvolvimento de uma sabedoria espiritual que literalmente nos protege contra as forças do mal. Porque, no final das contas, essa batalha, essa guerra entre o bem e o mal, a luz e a escuridão, né? Fundamentalmente é uma batalha entre ignorância a respeito da real natureza de Deus, do Atma, né? E sabedoria, conhecimento a respeito da real natureza do Atma, né? Então, essa batalha, fundamentalmente, ela é vencida através do Jnana, do conhecimento, né? Que tipo de Jnana? De Jnana sobre a respeito da natureza de Saguna, Deus, e Saguna Deus como Nirguna Deus, Nirguna Atma, que é o meu Atma. Então, o conhecimento, no final das contas, é o que irá destruir a ignorância. A ignorância é aquilo que, a partir do qual o mal se desenvolve. A ignorância a respeito da natureza de Deus faz da pessoa uma pessoa inclinada a violar o Dharma. Violar o Dharma cria grande sofrimento, grande conflito, grande corrupção, como a gente vê nos dias de hoje. Aí vamos mudar de assunto, deixando o Gayatri. No próximo arquivo ele volta a falar do Gayatri, porque ele gosta de fazer uma revisão. Essas aulas eram dadas provavelmente uma vez por semana, porque ele costumava uma ou duas vezes, né? Ele costuma dar aula 5 vezes ou 6 vezes por semana, mas ele está sempre cobrindo 2 ou 3 textos simultaneamente. Ele passa para o mesmo verso, fala entre os meses do ano, né? Eu sou a estação do ano, eu sou a primavera, né? Eu sou o mês do Marga Shishtra.
que na Índia é de 15 de dezembro a 15 de janeiro. Aí o Swami faz uma brincadeira dizendo que em Madras, né, que hoje em dia eles trocaram de nome, né, se chama Chennai. Quando eu passei meu período na Índia, Madras era Madras, Mumbai era Bombay, né, mas naquele período, né, o governo indiano, né, mudou e trouxe de volta os nomes daquelas cidades antes do Império Britânico ter colonizado a Índia, né, e dominado a Índia. Então ele fala que ali em Madras, ou Chennai, nos dias de hoje, o único mês agradável é o mês entre 15 de dezembro e 15 de janeiro, né? É por isso que quando nós íamos lá em Tiruvannamalai, a gente sempre chegava nesse período mesmo, né? No início de dezembro, no início de dezembro você pega ainda um pouco de muita água, né? Aí depois para, aí vem o período melhor, até metade de janeiro. Aí de metade de janeiro a metade de fevereiro a temperatura sobe. De fevereiro a março sobe mais. Aí março está todo mundo fugindo para as montanhas, para Rishikesh, ou voltando para as suas casas, né? A temperatura é tolerável durante a primavera, porque na Índia, lá no sul da Índia, nós temos somente três climas, né? Um quente, mais quente e cada vez mais quente. Bonitinha essa piada, né? É por isso que todas as pessoas vêm somente durante esse período. Os estrangeiros, né? Como lá, né? Em Tiruvannamalai, estrangeiros e indianos chegam lá nesse período mais fresco mesmo. No sul da Índia é muito quente, a menos que você vá subindo, né? Se você permanecer no nível do mar é muito quente, você tem que ir para as montanhas e os morros mais altos, né? Então esse mês é considerado o mês sagrado e Krishna diz: entre os meses eu sou esse mês sagrado. Por quê? Lembre que quando você estiver, né, curtindo esta primavera, né? Essa primavera existe por quê? Por causa de mim, porque tudo nada mais é do que uma manifestação da minha glória, né? Então é sempre essa mesma batida e a gente vai entrar, depois de 10 minutinhos, a gente entra no próximo arquivo que continua 35 a 42, Marcelo, sim, né? Que continua nessa batida, tá? Eu nem tive tempo para ler ele, mas não tem problema porque eu ouvi o áudio, legal. Eu ouvi o áudio com atenção hoje de manhã. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Shanti 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 Om Namastê. Olá, queria trazer aqui para vocês o quanto eu tenho me beneficiado dos ensinamentos do Vedanta. Esses ensinamentos do Vedanta, eles mudaram a minha vida, o meu estilo de vida, né? A partir de uma compreensão sobre Jagata, o mundo, sobre essa pura inteligência, Ishvara, sobre o Jiva, né? A mente, o funcionamento, sobre a aplicação do Karma Yoga diariamente na vida, o quanto isso beneficia a purificação da mente, né? Para poder daí acessar aquilo que é mais valioso. Aliás, eu diria sem valor estimável, inestimável, né? Uma riqueza profunda, que é a compreensão sobre os ensinamentos de Satya, a consciência, a existência ilimitada que sou. Bom, eu sou uma aluna de Vedanta, desse grupo Vedanta Brasil, que iniciei a jornada, estou no começo da jornada,
mas essa jornada seria impossível sem o apoio diário de um professor qualificado, o professor Arlindo Nagar, nosso professor, que dedica a sua vida, que dedica as batidas do seu coração exclusivamente para o ensino do Vedanta. Ele gosta de usar a frase, o coração que se doa, recebe. Então ele é esse coração que doa. E aí a minha pergunta e o meu convite é: e você? Tem se beneficiado também dos ensinamentos, da compreensão, da clareza desses ensinamentos que são trazidos para nós? Sim? Se sim, o coração que doa, recebe. Então, o convite é: se você se beneficia, você pode também fazer uma doação. Essa doação, ela é necessária, apropriada, para a manutenção, né, desse ensinamento vivo diariamente para nós. E é um convite para que a gente possa nutrir esse grupo com o dar e o receber. E se você se beneficia, tenho certeza, qualquer valor mensal é suficiente. É o valor que o seu coração sentir, mas é um valor apropriado.